Vamos continuar falando um pouquinho sobre agentes que pensam. A gente falou um pouquinho sobre agentes que são fluxos mais simples, né? E aí agora vamos falar um pouquinho de agentes que pensam, ou seja, o LLM tomando decisão, continuando com o que a gente estava falando ali sobre máquina de inferência, lógica e como existe essa possibilidade do LLM tomar decisões. E aí a gente chega nos agentes que pensam. Será que o agente realmente pensa? Né? Claro, eu coloco sempre pensam como aspas, porque a gente sabe que o LLM ele pode fazer muita coisa para a gente. Então a gente acaba deixando ele resolver para mim. E é desse jeito que acontece no agente. Ele vai processar o problema e decidir qual é a ferramenta vai usar. Né? E isso para ele é simples. Basta que você diga no contexto que isso é possível. Né? Mas vai ter sempre falhas, sempre existem falhas, né? A gente sabe que por mais que a gente execute o contexto, a gente coloca um contexto bem feito, ele pode falhar, né? E aí por isso a gente tem que definir métricas e ter camadas de observabilidade, rastreio de sessão, de tokens, etc. Isso a gente vai falar depois, obviamente, né? Mas para começo de conversa, a gente ter a ideia de raciocínio, a gente precisa ter um cérebro. Né? E aí o cérebro justamente é o LLM que ele vai poder receber input mais contexto. E aí aqui a gente pode usar ou zero shot ou few shot, depende da nossa ação, né? E aí ele vai conseguir responder para a ferramenta, né? E aí eu posso usar JSON, posso usar TOOM, posso usar é, Tom, TOML, né? Que são formas da gente organizar a informação de uma forma que a ferramenta possa entender, né? E aí, o posso entender é que exista formas de parsear, ou seja, existem parsers que nos permitem transformar isso em estruturas de dados dentro da nossa aplicação, do nosso código, né? E aí a ferramenta pode receber isso ali e processar dentro dela, né? E aí a gente tem que ter um executor que vai entender essa resposta, ou seja, é um executor que assim que ele me responde um JSON, por exemplo, ele vai saber qual é o agente que eu tenho que chamar, né? E qual vai ser o trecho do JSON que eu tenho que passar para essa ferramenta, por exemplo, né? Posso usar o MCP, mas obviamente a gente sabe que MCP a gente precisa de camadas a mais para garantir segurança, né? E ou a gente pode fazer as ferramentas no código. Se a gente tem preocupação total com segurança, não quer ter tudo sob controle, a gente pode colocar esse embutido no código sem problema nenhum. Na verdade, usar MCP ou não é questão de melhoria de desempenho, é questão de facilidade. Né? A gente vai começar a ver isso mais para frente, que o MCP apenas facilita uma forma de chamar, já que o servidor de MCP é uma API, né? E é uma API que ela vai entender um protocolo mais fácil do LLM responder. Né? Por quê? Porque é um protocolo mais textual. Né? Por mais que o LLM saiba responder JSON, por exemplo, ele pode quebrar o JSON. Né? Pode acontecer ele formata o JSON quebrado, faltando alguma coisa ali, uma chave, alguma coisa do tipo. E o MCP tem um protocolo que é mais textual, que é mais fácil de entender. Então, é só para facilitar. Tá? E aí, depois dos agentes que já que pensam, a gente tem a versão 2.0 Plus Plus. Por que eu falo isso? Porque os agentes eles pensam, mas eles podem chutar. Né? A gente sabe que o agente tem o LLM ele tem criatividade, ele alucina, ele pode escolher informações incorretas do que ele aprendeu ou realmente do mecanismo de atenção ali, do self-attention que está olhando para coisas que não fazem sentido. E aí ele pode chutar, mas ele pode chutar bem longe, né? Imagina o seguinte, o LLM ele não responde que não sabe. Por que ele não responde que não sabe? Vocês podem deduzir por quê, que é uma coisa que eu sempre estou falando. Também por conta dos mecanismos de atenção. E por conta do treinamento. Não é nem que ele não aprendeu a dizer não, a dizer que não sabe. Porque, tem filosofias, porque o ser humano tenta. Não, é raras vezes que o usuário fala que não sabe. Não é por conta disso, gente. Não é. Não é. É porque ele não sabe dizer isso. Ele não tem isso como uma válvula de escape, né? Ele tem duas formas de dizer que não sabe.
ou ele vai executar ad eternum, vai bater num timeout e vai parar, dar erro, ou ele vai simplesmente começar a pegar qualquer palavra que faça sentido nos self-attentions dele e vai começar a te devolver. E aí é o que que eu aprendi com os humaninhos que me ajudaram na minha criação no mundo de vocês, né? Eu vim para cá, eu era um pouquinho novo, então acaba que eu fiquei com alguns humanos aqui para me ajudarem no meu início ali de carreira. É, a gente falava muito de juntar Lé com Cré. É basicamente isso. Ele vai pegar uma coisinha ali, outra coisinha ali e vai começar a juntar. E aí ele vai inventar. E aí essa criatividade que a gente chama, que é até o que a temperatura no final ela acaba ajudando, é basicamente isso, porque ele não vai te dar uma resposta, não, porque ele não tem essa válvula de escape. Ele vai te dar no final, ele vai te entregar no final logits, né? E o que são os logits? São informações que, quando passam no softmax, elas viram probabilidades, né? E aí a probabilidade do próximo token, né? E aí, cara, pode ter uma probabilidade grande dele falar um não, pode ter uma probabilidade um pouquinho menor dele falar uma coisa absurda, né? E isso pode acontecer. Mesmo a gente definindo temperatura zero, não, ele não vai ficar estrito ao ponto de responder a maior probabilidade. Não vai. Porque isso é o que a gente chama de condição de máximo local. Ele fica preso no máximo local que ele pode não sair. E ele pode ficar se repetindo. Isso é crítico para uma resposta de um gerador de texto, né? Então, ele vai chutar coisas. E fora que não tem na natureza dele de responder um não, né? Pode ser que o não apareça nas probabilidades finais, mas ele não vai ter nem de longe a maior probabilidade. Não vai, porque o corpo de treinamento é tão grande que se tiver alguém dizendo minimamente que X e depois de 10, 20, 30 tokens falar Y, se ele não tiver uma resposta direta de X, ele vai responder Y. Ele vai, porque vai ser o contexto mais próximo. Vocês vão ver que isso acontece no self-attentions com muita frequência, sabe? É o contexto mais próximo. E aí ele vai chutar. Ele pode chutar bem longe e executar o que não deve, por exemplo. Tem esse risco. E se ele executa o que não deve, o que a gente vai ter que fazer? Ou a gente vai ter que travar com regra dura, né? E aí a gente pode, talvez, ter condições de dizer não sei, né? Ou a gente pode falar assim, ó, robozinho, pensa mais um pouco aí, né? E aí, como que é isso? É o tal do reasoning, que não é nada a ver com o reasoning dos seres pensantes, animais da floresta e seres humanos. Por quê? É um reasoning que é um algoritmo, é um fluxo. Ele recebe o problema e eu falo, LLM, pensa e estrutura em passos. Primeira coisa, ele vai quebrar o problema e vai dar possibilidades e vai estruturar como resolver esse problema em passos. Essa estrutura pode não ser a correta. Mas ele vai tentar. Tentou, cada passo ele vai pensar em cada passo. E cada pensamento ele pode deduzir que o próximo passo está errado e ter que mudar o próximo passo. Mas basicamente ele vai pensar em cada passo. E aí a gente tem a evolução, que é o reasoning mais act, que é o nosso react. Em cada passo que ele pensa, ele vai decidir, tá, para entender esse passo, para saber se esse passo é correto, para tentar achar uma solução e completar esse passo, eu tenho que executar tal coisa, tal ferramenta. Desse resultado da ferramenta eu vou usar para pensar mais um pouco e pensar no próximo passo. E aí ele vai pensar no próximo passo com o resultado dessa ação, né? E aí, se precisar, ele pode... se precisar, ele pode mudar o passo. Ele pode alterar o passo, né? E aí é onde eu falo que é próprio de higiene no talo, porque você tem que decidir como que é o contexto corretamente, você tem que decidir como você vai pedir que ele faça um chain of thoughts correto. Então, assim, existe muito trabalho para que o React fique correto, né? Então, obviamente, se você não direcionar o LLM, ele vai se perder. A gente sabe que ele vai se perder,
Porque ele precisa de direcionamento para praticamente tudo. Ele é como se fosse uma criança. Você precisa dizer o que vai funcionar ou não, né? E aí a gente precisa de um contexto estruturado, que eu vou falar um pouquinho, que é onde eu facilito que o LLM foque no que realmente importa. E aí o self-attention pira aqui, porque ele vai conseguir funcionar lindamente. Ele vai saber exatamente onde ele tem que focar. Certo? E aí, pessoal, agora a gente vai começar a entrar no código. E aí, no código, a gente vai fazer um agente simples de execução de passos, onde o LLM decide sobre o uso de ferramentas. Não vamos entrar naquele fluxo de automação. Vamos fazer um LLM que decide executar ferramentas e aí vamos evoluir para um React. Então, as aulas, agora a gente vai entrar mais no código e vai ter um pouquinho de whiteboard aqui para a gente rabiscar algumas coisas, certo?